nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Sabia que expressões que usamos no cotidiano têm origem na própria Bíblia? Por exemplo, é nessa fonte que encontramos termos como paciência de Jó, ano sabático ou bode expiatório. Mas para percebermos melhor a origem bíblica destas e de tantas outras expressões, vamos hoje conversar com Timóteo Cavaco, secretário-geral da Sociedade Bíblica de Portugal. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. Como é que explica então a influência da Bíblia na cultura, nomeadamente na própria língua portuguesa? De facto, a Bíblia está muito presente na cultura portuguesa. Podemos dizer que ela se confunde com o início da nacionalidade. A Bíblia esteve sempre presente em diversas expressões e desde logo na literatura, não é? Bastaria nós fazermos o percurso que não podemos fazer agora naturalmente por os grandes nomes da literatura portuguesa para percebermos que a imagética e o significado de expressões bíblicas está muito presente. Já agora só muito rapidamente mencionar, porque me parece relevante, por exemplo, o caso de Dom Dinis, um dos nossos reis mais distintos até nesta área, também deixou sua marca na literatura portuguesa e que, embora hoje em dia se ponha em causa, mas sabe-se que ele de alguma forma está associado às primeiras traduções da Bíblia para a língua portuguesa. Portanto, esta herança sempre esteve presente e de uma forma muito particular na literatura. Ainda que muitas vezes as pessoas não se apercebam. Podemos então fazer aí rapidamente uma recolha de uma ou duas expressões do Velho Testamento? Elas então são tantas e são tão presentes, mesmo até na intervenção pública, nomeadamente até na intervenção política, que seria difícil aqui fazer um catálogo completo dessas expressões. Mas hoje podemos fazer algumas e depois fica o trabalho de casa, não é? Para os nossos telespectadores descobrirem outras. Mas, por exemplo, uma que é muito usada, é geralmente com contornos políticos, mas que obviamente tem uma origem bíblica, é a expressão travessia no deserto, não é? Travessia no deserto, obviamente que numa primeira instância podemos dizer, se refere à passagem que o povo de Israel teve no deserto, depois da sua fuga do Egito, ou da sua saída de 400 anos de escravidão no Egito, que teve pelo deserto até chegar à terra prometida. E geralmente esta expressão significa uma fase mais oculta, menos pública de alguma pessoa ou de algum grupo social, que ainda hoje continua a ser utilizada. Agora, eu penso que esta expressão também tem significado para nós cristãos, não só obviamente por este relato bíblico a que ela se refere, mas também, digamos, à sua presença, de alguma forma, tipificada no período de 40 dias que Jesus esteve a ser tentado no deserto antes de iniciar o seu ministério. E aqui também o seu ministério público. Portanto, por isso, muitas vezes esta expressão também é usada com o significado de alguém que, estando oculto da vida pública, acaba por estar em preparação para algo que se venha a adivinhar grandioso, não é? Portanto, esta é uma expressão. Tínhamos muitas outras, mas, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, talvez a expressão, como já mencionou, o bode expiatório, não é? Que nos reporta a Levítico, um dos livros do Pentateuco, o terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 16, em que mostra que, não vou agora referir todo o ritual, mas uma parte importante do ritual de expiação no povo de Israel era a escolha de 2 bodes, um deles era morto, era sacrificado juntamente com o novilho, mas outro era enviado para o deserto, e obviamente não se saberia mais dele, mas como que carregando os pecados do povo, não é? Esse, curiosamente, não era sacrificado no sentido que era morto, mas vivo, expiava também os pecados. E muitas vezes se usa esta expressão precisamente para aquela pessoa que, não morrendo por uma determinada situação, acaba por ter que mantendo-se vivo, ter que acarretar com o pecado ou com a consequência de alguma ação tomada. Já agora só uma outra, muito rapidamente, em relação ao Antigo Testamento também, que é uma expressão muito usada, por exemplo, Davi e Golias, não é? Que mostra um certo desequilíbrio que muitas vezes existe entre pessoas ou instituições ou até países, não é? Dizer que Portugal é um Davi comparado com os Estados Unidos, que é o Golias, mas não é? Davi venceu Golias. Exatamente, mas depois há esse significado também importante
importante que muitas vezes os pequenos também dão lições àqueles que são maiores. É verdade, é verdade. Paciência de Jó, por exemplo, que nos leva até ao próprio livro de Jó, um homem que aprendeu a ser muito paciente com as tribulações e por aí fora. No Novo Testamento, podemos destacar mais alguma expressão? Exatamente, também tínhamos muitas, mas aquelas que talvez sejam mais usadas têm precisamente a ver com parábolas que Jesus contou. E é muito interessante também este aspecto didático que ficou preservado, não só nas Escrituras, obviamente, mas também no linguajar, na forma das pessoas se referirem a determinadas situações. Por exemplo, uma que por vezes até, eu acho que ingratamente, é usada com certo sentido pejorativo. Mas, por exemplo, o bom samaritano, não é? Às vezes usa-se com sentido um pouco negativo, dizer, aquela pessoa tem a mania que é um bom samaritano, não é? Mas, obviamente, que quando Jesus contou esta parábola, ele queria realmente referir a alguém que socialmente seria considerado como uma pessoa incapaz de fazer o bem, mas que, afinal, perante as entidades civis e religiosas do povo, até foi aquele que demonstrou melhor coração em relação a uma situação difícil, porque alguém estava a passar, uma pessoa que tinha sido roubada, que tinha sido usurpada dos seus bens. Uma outra parábola que Jesus contou também é a do trigo e do joio, não é? E nós muitas vezes usamos esta expressão, temos que separar o trigo do joio. É uma parábola que, obviamente, tem um significado, até sob o ponto de vista da agricultura, muito visível para quem conhece melhor estes termos, mas que mostra que realmente às vezes temos que deixar fazer crescer, digamos, aquilo que se está a processar para sabermos distinguir o bem do mal, não é? Aqui a questão é saber distinguir o bem do mal. E ficámos aqui então com uma boa recolha destas e tantas outras expressões que depois, recolhendo na própria Bíblia, dá-nos também até um novo entendimento sobre a vida e aquilo que falamos e aquilo que usamos cotidianamente. Obrigada por ter estado aqui à conversa connosco e ficamos com o encontro marcado no próximo domingo no programa Caminhos. Combinado? Obrigado. Vamos continuar a falar sobre a Bíblia e outras descobertas que podemos fazer através dela, para além destas expressões. Hoje ficamos então por aqui. Ficámos a conhecer algumas das marcas da Bíblia na língua portuguesa, mas há muitas outras áreas em que este livro dos livros exerce a sua influência, nomeadamente nas nossas próprias vidas. Sobre este assunto continuaremos então a falar no próximo domingo, às 11 da manhã, no programa Caminhos, aqui na RTP2. Mais logo, também voltamos a marcar encontro na Antena 1, às 22h45. Entretanto, temos ainda para lhe oferecer o livro Conhecendo Deus através da Carta aos Hebreus. Para o receber, contacte-nos durante a semana para o 217710530 e visite-nos no nosso novo site em aliancaevangelica.pt. Até ao próximo programa, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações.